minha chegada em Tucuruí já foi através da igreja. Foi pelo conhecimento, né, dos padres que tinham preocupação. Então, minhas primeiras informações lá foi através da paróquia, através daquelas pessoas que mostravam que estavam preocupados, mas não sabiam o que fazer, né, com a população. Depois fizemos uma ida até repartimento, onde foram me apresentar, e o que eu percebi é que realmente a população estava desgarrada de qualquer pessoa ou movimento que pudesse apoiá-las. Então, uma chegada de uma pessoa diferente, que eles disseram, vocês podem confiar nessa pessoa e tal, foi como se tivesse chegado a salvação para eles, né? E o que é que a gente observava? Era um movimento político que não gostava que entrasse ninguém que pudesse ficar do lado dos trabalhadores, porque havia grande compromisso já da prefeitura com a Eletronorte, com as empresas que estavam circulando por lá. Então, para mim, eu de princípio já tive inclusive o aviso lá das próprias pessoas, o trabalhador que chegava para conversar, dizendo: a senhora não saia de noite, porque há aqui grupos que não aceitam que a gente converse com ninguém que venha nos ajudar. E eu falava: mas por que isso? Aí dizia: porque tem muito compromisso já da política com a empresa Eletronorte, com as empresas que estão chegando, e é toda essa confusão. E aí havia um restaurante único lá, e à noite era para lá que eu ia, né? E aí eu comecei a perceber as pessoas da empresa, e aí eu entrava não como uma pessoa que vinha para os trabalhadores, uma pessoa que queria compreender o movimento que estava lá, eu estava vindo, estava de férias e tudo isso, que me ajudou a compreender em que pé já estava a situação da barragem. Já não havia, vamos dizer, grande espaço para uma mobilização popular, porque não era possível você jogar as pessoas sem um entendimento. Se dissesse vai, a turma iria, porque, vamos dizer, ela acreditava que a igreja estava junto, que eu estava chegando através da igreja, então era simplesmente, de início, vamos nos salvar. Aí se dissesse, olha, vamos peitar essa história, todo mundo ia. Você ia jogar as pessoas realmente contra uma maré que você não entendia. Aí eu fui compreendendo em que pé que estava, e dentro dessa compreensão a gente começou a trabalhar com a estratégia de realmente ter inicialmente a igreja como apoio. Por isso, aquela ocasião que a gente teve, que eu já contei em outro momento, né, que é a questão de ter o bispo do lado dos trabalhadores, garantir que a igreja que estava preocupada tivesse uma forma, que é isso que eles estavam procurando, que era oferecer os seus técnicos, né, para ter essa colaboração e montar uma equipe de trabalho ali para ir vendo o que podemos fazer. Então, nesse momento, a gente reuniu os técnicos da igreja, eu que estava lá, e que a partir daquele momento eu me coloquei como CONTAG e passei realmente a responsabilidade que a CONTAG tem sobre o trabalhador rural, né? Sobre a agricultura familiar que estava desaparecendo ali em função de um desenvolvimento. Esse desenvolvimento deveria chegar primeiramente a quem estava sendo atingido, né? E de pronto a CONTAG aceitou já de me deixar lá para fazer esse trabalho durante 17 dias que eu fui, por conta própria, né? Eu estava de férias. E aí já aceitou que eu entrasse isso já como um trabalho, que eu tirava férias depois e fizesse esse trabalho já dentro da responsabilidade do movimento sindical. Então, a partir daí, nós tínhamos, dentro da estratégia, duas forças,
que era a força local da igreja e do movimento sindical. Então a gente foi buscar o sindicato local, já sabendo que o sindicato iria apoiar. A Federação do Pará não apoiou. Ela ficou patinando, vamos dizer, para não dizer não, mas nunca apareceu lá, em nenhum momento. Então a gente já sabia que ela tinha compromissos, já que não tinha condição de ir, porque a empresa ela tinha se colocado do jeito que a gente procurou para ajudar o trabalhador, ela procurou para se manter lá, né, sem problemas. E aí já havia compromisso da empresa, tanto com a prefeitura como com o movimento sindical, do ponto de vista do Estado, da Federação Estadual. E aí a gente puxou o sindicato para compreender a situação que eles estavam vivendo e que eles não acreditavam de começo. Não, porque já está tudo, o pessoal já assinou, já indenização, vai receber 150 ou 200, 300. E eu falei, se a gente observar o que está escrito lá, vamos levar o trabalhador para que ele compreenda se o que foi feito como levantamento, tanto como quantidade como valor, está correto. Vamos fazer pelo menos isso. Não, mas eles não indenizam casa de madeira, mas eles estão no Pará, então não está numa região onde não existe casa de madeira, né? Por exemplo, aqui no Nordeste você tem, às vezes, de taipa, aquela de barro, né? Que faz com varas, mas não tem casa de madeira porque não tem madeira, né? Então eu começava a trabalhar e eles acordaram realmente. E disseram, se tem quem ajude, vamos lutar. E a partir daí, então, a gente iniciou esse trabalho. Vamos fazer o levantamento para ter documentação. Antes não vamos tocar na Eletronorte. Eu estou aqui sondando através de engenheiros, do pessoal que está ligado à obra. Lá, e nos momentos em que eu ficava conversando com um estranho querendo conhecer o ninho. Depois disso, nós tínhamos já a estratégia formada. Nós temos igreja, nós temos movimento sindical. Então agora é puxar uma discussão direto na comunidade. Aí nós partimos para ir para os sindicatos. A igreja tinha um conhecimento, né? Tanto a montante como a jusante de lá, porque tinha missa, tinha sim, reuniões, alguma coisa por onde a gente podia iniciar o trabalho. A gente não tinha uma tecnologia especializada, era vamos ver e a partir dali arrancar do que existisse, né? Se era um grupo de mães, se era um grupo de rezadores na igreja, se era... A gente ia pegando, vamos dizer, a confiança junto de pessoas que a população já confiava. Primeiro, a primeira estratégia era essa. Se a gente entrar com uma pessoa, não, eles não querem saber de nada. Todo mundo quer saber se vai sair bem de um espaço para outro. Todo mundo queria. Não é, você não ia buscar, vamos dizer, uma visão política. A gente ia buscar uma visão simplesmente de salvar vidas. Era uma visão assim. E mesmo que a gente tivesse alguma coisa que valeria a pena, não vale. Se só vale a pena agora e até onde a população está preparada para andar. Não adianta você criar um discurso, não adianta, é uma prática e uma confiança. Era o primeiro momento. E a partir daí a gente conseguiu realmente que a população confiasse que eles tinham força, que não era a gente que estava indo para lá. Aí a gente, nessa situação, a gente foi valorizando ao máximo a igreja, mas mostrando que a igreja não era o caminho. Porque a igreja é uma organização de fé, está preparando para o outro mundo, mas o movimento sindical prepara para
a terra agora, nesse momento, e o que eles estavam precisando. Então, nesse sentido, acho que foi uma forma que fez com que eles acreditassem que, de fato, havia um movimento forte e que eles poderiam realmente topar. A partir daí, nós tivemos, começamos com as reuniões nos municípios. Foi, vamos dizer, fomos conhecer, no caso das famílias, de que forma elas estavam morando agora, até para ter argumento frente à Eletronorte. Mas os primeiros passos a gente não chamou a Eletronorte para trazer para o pessoal, somente quando já tinha uma certa base de organização, vamos dizer, de curto tempo, mas corajosa, para a gente ter em mãos dados que eram simplesmente de produção. A gente não pegou muita outra coisa que não havia, era uma pesquisa só ligada à produção, que por um lado era forte para quem estava perdendo a produção e era, vamos dizer, tranquilo do ponto de vista político. Você ia discutir com a empresa, não ia discutir política de trabalhador e empresa. Não ia, a gente ia discutir que aquela tabela deles de preço não era aquele valor e que não era a quantidade. Então, era uma coisa que ninguém podia fugir. Estava documentado, o engenheiro agrônomo assinava lá, dizendo que era aquela quantidade, né, e que era aquele valor, e aí o grupo se fortaleceu. Os dirigentes sindicais participavam da reunião e eram preparados para que a gente, como assessoria, falasse na hora de explicar uma coisa ou outra, até porque a empresa queria recorrer a gente como sendo a liderança do grupo. E a gente estava sempre mostrando, quem sabe é o diretor de tal lugar, é o diretor do sindicato dali, sabe, a gente ia colocando na mão deles a própria luta. Então, de começo, eles tinham uma timidez enorme. No final, a gente já sentia uma soltura muito grande. Eles sentiam que eles eram donos, assim, da luta. Nós estávamos numa reunião lá em Tucuruí com a diretoria geral da Eletronorte, quando a equipe dali, local, engenheiro responsável, ele achava que realmente ele não tinha condições de levar adiante uma proposta de contrariar todo o trabalho da empresa, que realmente era difícil. A empresa que fez o levantamento, estava tudo errado, como é que vai, tal, e teria que rever tudo, realmente. Então, veio a diretoria geral, inclusive teve depois uma queda de avião, morreu o cara. Todo mundo dizia, Ave Maria, o negócio foi bravo. Ainda bem que eles viram que ninguém tinha arma nenhuma para tirar nesse voo. Caiu aquele avião, não sei se vocês se lembram. Houve essa queda de avião lá e caiu, morreu o diretor-geral lá. Mas ele veio aí, nesse primeiro momento, para a reunião, e baratinava um pouco, porque eles diziam, está tudo certo, a empresa fez tal, mas não está certo. Está aqui, eles garantiam que não. Aí teve um momento em que o grupo ainda, vamos dizer, novo para uma reunião assim, com esse pessoal que é tudo cheio de... Aí eles foram, olha, aqui a gente não quer ouvir nenhuma conversa paralela. Não, o cara tudo sério, o responsável lá em Tucuruí. Nenhuma conversa. Aqui vai ser silêncio. E quem falar, eu mando sair da sala. Bem assim, autoritário. Aí foi ótimo, porque foi conversando, de repente eles se desentenderam lá entre eles, né? E aí falaram um pouco mais alto, aí o diretor lá falou, por favor, o rapaz aí está falando, atrapalhando a reunião. Eu peço que saia, menino diretor do sindicato.
A gente olhou, acho que Raul deve lembrar dessa história. A gente olhou assim para ele feliz, né? Pronto, esse saiu já de ser dependente, ele já sentiu que ele tem força. Aí ficou todo mundo parado, né? Aí eu falei, olha, eu acho que o rapaz tem razão, porque foi dito há pouco, né? E ele está cumprindo a norma. Não é que o cara saiu da sala. Saiu da sala e era um engenheiro que tinha feito levantamento lá, né? Saiu da sala. E aí depois o cara disse, será que dá para ele vir? Porque ele vai explicar as coisas, pessoal. Se ele vem e fica quieto, como todo mundo aqui, ele volta. Aí ele voltou e ficou na sala, mas ficou desconfiada a área toda. Quando saiu dali, eles faziam palmas, sabe? Assim, de felicidade, e que eles tinham, para eles era uma conquista, realmente. E são coisas pequenas que levam a você perceber que um grupo que estava tímido passa a dizer, não, nós temos força. Existem regras que a gente pode dominar igual eles dominam. Então, por que não, né? É muito interessante. Então, só para ver que o tempo vamos dizer, de descoberta da vida deles ali, era um tempo pequeno, mas que admirava pela capacidade que eles evoluíam, de achar que a coisa era dele, né? Que aquela missão era deles, que aquilo era eles que tinham que andar. É muito bom. Inclusive os padres na paróquia, eles ficaram assim, pasmos, como é que você chegou aqui com tão pouco tempo, esse pessoal está assim. Eu digo, não sou eu, é porque cada um que descobre que ele é dono de alguma coisa, ele vai passar para a vizinhança. E a confiança nunca deve ser passada para quem está de fora, né? Porque se eles não levam a própria luta, quem vai levar, né? E aí, com isso, eles tiveram esses avanços no sentido de dizer, não, a gente vai invadir a empresa para poder sair. Eles começaram a ter essa relação com Itaparica, onde o pessoal passava, né, dias e dias dentro da empresa, não importava que fosse segurança ou não, eles não iam brigar, eles iam realmente para conversar, para defender direitos que ele tinha e tudo isso, né? Então, com isso, a gente tinha, pelo menos dentro assim do primeiro ano, já dava para perceber que era possível o pessoal avançar bastante naquela luta. No segundo ano, já eu ia lá, né? Quando eu ia lá, já tinham feito reunião no sindicato, já estava lá. A minha participação era ajudar no planejamento do outro mês, que a gente fazia planejamento mensal. Não adiantava fazer uma coisa mais longa quando a gente não tinha nem a ideia do que ia acontecendo, não? Era muito rápido os acontecimentos lá dentro. Aí no outro mês a gente ia, programava, tal, tinha uma reunião de planejamento e depois, nisso é que eu acho interessante, é que eles tinham na cabeça porque estavam vivendo, mas parece que é uma coisa que a gente tem que ver, quem dá assessoria, é que você pode estar pisando no problema e não enxerga. Se alguém não conversa com ele sobre aquilo que está acontecendo. Porque lá foi isso. Quem sabia a história, as dificuldades, todas eram eles. A gente não sabia, o Raul um pouco mais, porque ele estava lá na região, mas no meu caso eu não sabia nada. Tudo eu aprendi com eles, né? E à medida que a gente vai aprendendo e eles sentem que a gente está, que eles são capazes de ensinar, que você chega, no meu caso, eu aprendi com eles. Eu não sabia nada da região, eu sabia de uma outra experiência, né? E daquilo que a gente tem como técnica de trabalho popular, isso sim. Mas, saber aquela realidade era eles. E eu percebia que eles se sentiam
felizes quando eu sentava com eles. Eu quero que tu me diga isso. Como é que é isso? Como é que foi? Quem foi? Você conhece? Eles se sentiam o máximo ajudando para que eu compreendesse. Então, essa relação foi muito importante de eu não saber, porque fazia com que eles revivessem, porque eles estavam vivendo e nem acreditavam, né? Não acreditavam pelo fato de se sentir inferior, na verdade. À medida que os grupos iam se fortalecendo, à medida que iam tomando posicionamento como realmente responsáveis pela luta, aconteceu que era necessário avançar nas articulações. Não era possível ficar só junto, vamos dizer, um campo fechado. Então, iniciaram as articulações com universidades, né? A articulação com políticos, porque era necessário, entrou em contato com, na época, o político que mais ainda deu uma, era o Andrade, era Moacir Andrade. Ademir Andrade, né? Ele deu uma colaboração no sentido de ter alguma conversa junto à empresa e coisas assim. Os jornais chamou bastante atenção com o acampamento, desde o primeiro acampamento, aí chamou a atenção da imprensa também, e o círculo foi se ampliando, né? Tanto do lado da igreja, como do lado do sindicato, como da sociedade como um todo. Houve uma instituição de São Paulo que é da não violência, né? Na época eles tinham uma atuação grande porque era o escritório de advogados que defendiam os trabalhadores lá, que eram especialmente na Perus, né, que houve toda aquela confusão, mortes de trabalhadores, tudo em São Paulo. E esse escritório, ele tinha, o responsável por esse escritório era o Dr. Mário, ele era uma pessoa assim extraordinária para estratégias de luta. E daí ele pessoalmente foi até Tucuruí, andou nas estradas, foi a repartimento. O pessoal chamava o homem do facão. Ele chegou lá na área para dar uma visão de que ele era uma pessoa que realmente a arma dele era a arma do trabalhador, que era de cortar mato, né? Então ele entrou em contato com a empresa, ele fez um trabalho que não foi nem muito visto lá, assim, porque ele foi lá, conheceu e fez o trabalho por fora, né? Com a empresa, com pessoas que ele conhecia da articulação, se fosse de São Paulo ou fosse de outro lugar, porque uma empresa dessa, ela, quanto mais você tem apoio de fora, até silencioso para lá, que ela não se sente pressionada lá dentro, mas sente, quer dizer, não sente fora, mas sente dentro da empresa, foi bem interessante nesse momento. E ele deu uma boa contribuição nesse sentido, através desse escritório em São Paulo, né? Bom, outras articulações era mais nessa área mesmo, né? Um pouco a área política, estudantes que começaram a participar, algumas lideranças, né? de partidos e coisas assim, começou a participar também. A caminhada, por exemplo, a gente fez uma boa avaliação e aí a contribuição dessas pessoas que já tinham participado de luta ou que tinham uma visão de luta foi muito bom nesses momentos, porque os enfrentamentos são sempre perigosos, sobretudo dentro de uma ditadura, né? Você tem que ter coragem e estratégia que vá até onde é possível, né? Então, nesse sentido, a gente teve uma ajuda de grupos lá, que eu nem me lembro bem o nome, porque está com esse tempo todo, talvez a Aida tenha falado melhor nisso, e o Raul, que eles de lá conhecem as pessoas, né? Mas a gente teve essa articulação com essas lideranças e foi mais por aí, do ponto de vista das lideranças. E quais estratégias principais do movimento no período? A estratégia era o seguinte, era
fazer com que as famílias realmente criassem o seu espaço numa nova realidade, né? Que seria o quê? Ter a sua casa, ter a sua terra, né? E a partir dali precisava realmente de ter uma continuação maior. A gente não conseguiu fazer um plano estratégico para o futuro. Na verdade, a estratégia era simplesmente se organizar, tomar conhecimento daquela realidade e trabalhar dentro de uma coisa muito prática, pelo menos o tempo que eu tive lá, que foi um tempo pequeno, né, dentro de 3 anos, indo lá praticamente de vez em quando. Então, da minha parte foi bem isso. Já o Raul e a Aida, eles davam continuidade lá, né? Então eu acredito que eles tenham mais visão de uma estratégia de longo prazo, vamos dizer. E nesse momento que você está lá, você fez uma referência à questão da diferença entre o que vocês faziam, a jusante e a montante. Qual era essa diferença? Bom, a jusante, eu tive um contato pequeno no encontro da diocese, que preparou em Cametá. E lá nós percebemos, né, que era diferente. Lá você deveria ter, frente à empresa, era você trabalhar com um pescador. Então, enquanto a estratégia do grupo A Montante, vamos dizer, era de conseguir terra para trabalhar no outro lugar e tal, lá a maioria era pescador. Então, era ver como vão ficar esses pescadores, né? Seria todo um trabalho especial nessa área, junto à Eletronorte, para saber o que ia acontecer com esse rio quando secasse. O que essas famílias, como é que elas iam sobreviver, né? Durante esse tempo. Ia ter um salário de referência, ia ter o quê para essa sobrevivência. Então era uma estratégia diferente. E não havia tempo naquele momento da gente trabalhar isso, a não ser que fosse outro grupo. Mas quando eu fui lá, depois dessa primeira conversa, a gente não teve mais como ir para lá, porque era muita coisa para se organizar para as pessoas que iam sair da área da barragem, não para as que iam ficar, né? Porque é diferente você trabalhar com quem está e vai como sobreviver onde está, e quem vai e quem onde está e quem é que vai viver a partir de sair, né? Um é para ficar, outro para sair. Era uma estratégia diferente. Para cá a estratégia era ter casa, ter terra, ter sobrevivência e tudo isso. Para o outro era como eu vou ficar aqui sem esse rio, e como até onde vai ter rio, vai ter, não vai ter, né? Era uma estratégia diferente. Eu acompanhei 2 acampamentos lá dentro mesmo, né, Então fala um pouco deles. da empresa. O primeiro foi assim, de um impacto bastante grande, porque tanto do lado deles, dos agricultores, os atingidos, como da empresa, o impacto foi enorme. A empresa com certeza não acreditava nunca que o pessoal rompesse aquela barreira pesada que foi, levando portão com tudo, para entrar dentro de uma área restrita como era lá a questão da empresa, dentro mesmo da Casa da Onça, como eles diziam, vou entrar na Casa da Onça. E eles entraram e permaneceu ali dentro, né? A gente permaneceu todo o tempo. Eu fiquei lá, saía, dormia, voltava ali permanente, porque era necessário ter a posição da CONTAG, né? Porque lá eu era a CONTAG, era a representação da CONTAG. E como era muito perigo, eles tinham
o pessoal tinha muito medo de ter algum problema maior, que felizmente não houve, né? A gente ficou lá dentro, cumpria umas regras que tinha que ter lá dentro, mas toda hora a gente podia falar no microfone, tudo gravado. Se pudesse pegar aquelas gravações, ali tá total. Eles tinham aquele gravador de rolo, desse tamanho, né? Ligava desde manhã, quando chegava, até a noite. Então, toda a orientação que a gente dava para aqueles trabalhadores que estavam ali dentro daquele acampamento, era tudo gravado. Então a gente tinha todo cuidado para trabalhar dentro de uma forma de que não agredisse, para que houvesse um fechamento policial, porque em vários momentos a gente avaliava que a questão que eles queriam era que houvesse qualquer tumulto lá dentro, que era o momento de dar um tranco. Então, toda a palavra da gente era no sentido de acalmar, né? Que vai ficando um dia, 2 dias, 3 dias, muita gente junto, né? Aí era cantar, era dizer para eles, pronto, a gente está já chegando, o pessoal vai chegar, vai ter a reunião, porque todo mundo sabe que vocês têm esses direitos, e a empresa vai estar se organizando para chegar. Então, ao mesmo tempo que ia dando esperança, ia mostrando na gravação que o pessoal não queria nada mais ali, do que não ia ter quebra-quebra, porque eles vinham para a gente e diziam, vocês são responsáveis. Se quebrar qualquer coisa aqui, vocês são responsáveis. Não, nós temos ciência disso, ninguém vai quebrar nada e tal. São pessoas organizadas. Então, eu participei disso, que é um momento de tensão também, mas também um momento de fortalecimento, de luta. E a partir dali começou a primeira conversa séria com a empresa. Foi a partir desse acampamento que a empresa começou a sentir que havia um grupo que tinha sustentação, que não era meia dúzia de trabalhador querendo alguma coisa. Estava junto já tinha a imprensa, junto já sabia que tinha o movimento sindical já com representação nacional, que tinha pessoas de fora, né? Esse não violência já começava a mandar, porque havia também isso, tanto políticos lá da região da gente, de outro lugar, que mandavam mensagem, né? Para que a gente, telegramas, o pessoal deve ter telegramas, será que não foi guardado? Chegaram vários telegramas que chegavam lá para o movimento sindical, para o sindicato. Era de outros sindicatos, então houve esse apoio a partir dos acampamentos. Foi o primeiro. No segundo eu participei também, já não foi de todo, participei de uma parte, mas das reuniões, porque aí a própria CONTAG já mandava diretores. Quando era uma reunião assim, era preciso ter diretor e não assessor. E aí eles já mandavam, eu não precisava ir. Então, a partir de um certo momento, a própria CONTAG já mandava os diretores. Então, uma coisa certa, qualquer movimento que você tem que aglutina mais o grupo, é um momento de formação muito importante. Acho que dos melhores momentos para as pessoas se firmarem no início de luta é a aglutinação, seja através de um acampamento, através de uma grande manifestação pública, essas coisas dão muito reforço. É nesse sentido. Me diz uma coisa, qual seria a importância da devolução desse material hoje, nos anos de 2000, para essa população de Tucuruí, da região? Olha, eu acredito que isso é fundamental. Fundamental.
trazer aquilo que foi vivido por eles, né? Em toda a minha trajetória de trabalho, né, por onde eu passei, normalmente eu faço isso num tempo curto, é claro, mas, por exemplo, se passa um ano, outro ano, eu gosto de pegar tudo que foi gravado, feito e tal, para passar, para rever. Porque não existe coisa melhor para você avançar numa luta do que você se ver no momento e começar a dizer, ai, poderia ter sido assim. Se eu tivesse feito isso dessa forma. Então, você vai ter praticamente as estratégias para o próximo passo. Então, eu acho fundamental isso, de trazer nesse momento, com esse tempo todinho. Não tem muitas memórias vivas que estejam por lá, com muitas lembranças, pelo tempo, né? Já é passado demais, vamos dizer. Mas vai trazer toda a história para os filhos, porque a gente às vezes pensa que vai por osmose, não é? Cada um tem que passar pelo processo. Você não aproveita do outro, você aproveita quando você passa a conhecer. Por exemplo, os filhos, os netos daqueles que passaram lá, eles têm de ouvir dizer. Mas na hora que você retorna isso organizado, você pode abrir uma frente. Agora, eu digo que a maior importância seria que a partir da apresentação tivesse um desdobramento lá, porque nunca uma luta não para, né? Eu acredito que eles estão situados em algum lugar, né? Nesses assentamentos novos, e tem muita coisa que eles precisam construir para adiante. Esse material vai mostrar que é possível, vai mostrar que antes deles terem uma experiência maior, já foi possível chegar até ali. Então, como seria a partir de agora, né? O que é que nós vamos para dentro? Então, eu acho que é importantíssimo apresentar, e mais importante ainda, se conseguir que quem estiver por lá, se tiver uma ONG, enfim, ou o próprio movimento, dê um passo além, porque isso vai dar um reforço, com certeza, com certeza. Tem alguma coisa que nós não tratamos que você lembra de Tucuruí que quer falar? Aí são mais questões assim, deixa eu ver o que é que poderia ser. Eu acho que aí é mais a minha parte mesmo, de conhecimentos que eu tive lá, né? De uma área que eu não conhecia, de um povo que eu não conhecia, apesar de ter mais nordestino do que paraense. Lá, todo lugar que eu fui, foi aquela história de ficar dias na mata, dormindo na rede, comendo todo tipo de caça. Coisa, para mim, assim, muito bom, e que me fez uma integração grande com eles, sabe? Dormir num lugar onde as cabras passavam e coçavam o chifre nas costas da gente, lá nas casas. Em Moju, eu dormi numa casa onde era aberta, era um pedaço para cima, eles deixavam, os bichos dormiam dentro lá com as pessoas mesmo. Aí de noite eu acordei, levei um susto, era uma cabrinha coçando o chifre nas minhas costas. Então essas experiências foram assim, fantásticas. Porque depois dava para o pessoal da família, a gente ficava muito amigo, porque eu contava isso, eles riam demais, né? Porque realmente para eles é uma coisa tão simples, tão comum, né? Mas quando a gente chega é interessante o aprendizado. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu esqueci. Você falou dessa relação com a CONTAG, e numa dos vários acontecimentos tiveram reuniões em Brasília. Sim. E a CONTAG sempre acompanhou esses debates em Brasília. Poderia falar um pouco desse? A CONTAG, de modo geral, desde o primeiro momento, a CONTAG acompanhou todas as reuniões que aconteceram com a Eletronorte em Brasília, ou que eles foram para ministérios, né? Porque a partir de um dado momento dessa luta, era necessário que
pegasse apoio também, né, lá. E a CONTAG tem apoio com todo, né, tem conhecimento, vamos dizer, especialmente na gestão de José Francisco. Ele foi um dos presidentes que depois a gente viu que baixou o nível da história. Mas com José Francisco ele tinha uma atenção especial, porque ele é nordestino e tem mais conhecimento da região. Ele tomava, assim, a luta com muita firmeza. E em todos os momentos eles acompanharam. Eu não sei se Moacir acompanhou em alguma, não tenho lembrança. Mas os diretores sempre acompanharam. As pessoas que estavam mais próximas na CONTAG sempre acompanharam. Todas as reuniões que foram feitas em Brasília, né? E as que foram feitas em Tucuruí, a empresa mesmo, que não era o pessoal de empresa, mas que não pessoas da Eletronorte mesmo, né? Era às vezes de prepostos, vamos dizer. Mas quando era de dirigentes mesmo da empresa, também, mesmo em Tucuruí, a CONTAG mandava diretor para lá, né? Isso deu muito reforço, porque era a linha de luta desde o sindicato e até CONTAG, isso para os trabalhadores lá para aquela região foi muito importante, né? Porque eu acredito que as organizações da própria categoria é o que dá força. O resto vem com apoio mesmo. E essa compreensão, ela é necessária desde o começo. A gente estava avaliando há pouco lá, que a gente está fazendo um trabalho igual a esse em Itaparica, né? E a avaliação a gente estava fazendo. O lado da Bahia, o movimento não teve a mesma força que teve Pernambuco, por exemplo. Então, se dispersou muito mais rápido. Eles ficaram mais ligados à igreja, a igreja muda muito o pessoal de igreja. E eles foram apagando. Do lado de Pernambuco, se você for hoje lá, está tão aguerrido quanto antes. Agora é para água, para isso, para aquilo, para tudo que vai acontecendo numa luta, né? A gente vê que a Bahia tem que reconstruir muita coisa, porque eles se prenderam mais à igreja e a igreja muda e depende do bispo muito e tem essas questões. Enquanto quando está ligado mais a movimento, aí vem apoiar, como ele disse, quem gosta de nós somos nós e aqueles que nos vêm ajudar, era o hino deles. Por isso, confie em nossa luta. A história não falha, nós vamos ganhar. Era esse o hino de entrada em cada reunião. Eles criaram essa música e era muito interessante. Quem gosta de nós somos nós e aqueles que vêm nos ajudar. Por isso, confie em nossa luta. A história não falha, nós vamos ganhar. Eles cantavam essa estrofe todo começo de reunião, onde fosse, eles cantavam isso. Criou uma coisa assim interessante, né? E é verdade. Eles são os donos da luta, né? E não quem vem ajudar. Quem vem ajudar pode passar, pode fugir para ajudar. No meu caso, eu fui lá, depois nunca mais pisei lá, 35 anos, né, agora. E não voltei mais lá. Então, são eles que têm que assumir. Eles que dão continuidade, porque a luta é deles mesmo, né? A luta é daquela população. Bom, as reuniões, aliás, as ações, né, realizadas durante esse tempo foram inicialmente o levantamento, que era já partindo para um começo de organização. Foi o levantamento que foi preparar aquelas jovens, na verdade, professores e pessoas que tinham condições de fazer uma escrita direitinho dentro daquelas questões. As questões, na verdade, eu levantei a partir
das pessoas, o que é que dizia, né? Então a gente fez uma mini pesquisa que era de uma páginazinha só, de questões, preparar, treinar as pessoas para fazer aquele levantamento de forma correta, que a gente pudesse questionar o levantamento da empresa. E, bom, esse foi um primeiro momento. Em seguida foi trabalhar esse material, né, que a gente ficava aí com a chegada da Aida e do Raul. A gente trabalhou bem esse movimento, esse material, né? A partir daí era devolver isso para as comunidades, para mostrar que era possível questionar o que estava feito lá pela Eletronorte, que ninguém deveria temer, porque era um trabalho bem feito, estava assinado pelo engenheiro agrônomo, e que a gente ia questionar os engenheiros, como eles diziam, das empresas frente àquela realidade, né? Então essas foram ações realizadas em todos os lugares. Depois foi preparação, foram as reuniões para apresentar à empresa esse material, né, o resumo disso aí, o questionamento e tal. Depois eram preparações para o impacto do acampamento, que era para mostrar força de que a população realmente estava querendo e não era só de ouvir dizer, eles iam enfrentar, como de fato foi enfrentado. Depois de um acampamento tinha as reuniões sempre com bastante conteúdo, mesmo que o avanço fosse pequeno, do ponto de vista de vitória, de vou conseguir ou não vou conseguir o assentamento, mas havia a vitória da própria comunidade já dizer, não, nós vamos, agora a maré subiu e a gente vai avançar, né? Então era uma grande vitória, isso a gente passava em todos os municípios, e era a ação do próprio preparar esses acampamentos, era o próprio acampamento, que é um momento, eu acho, fundamental na formação de luta, né? Na formação de luta, na formação humana, as pessoas se sentem gente, no crescer da autoestima, a gente sente assim, do dia para outro, como um grupo cresce na autoestima no momento que tem uma vitória de alguma forma. E a partir disso, as outras ações eram ou lá ou em Brasília, já no avanço de conquistas mesmo, né? De dizer, não, a gente vai ter a terra, a gente vai ter a casa, a gente vai ter isso aí. Então, cada momento maior era devolvido. Primeiro preparado nas comunidades, depois voltava, tinha o evento, a reunião que acontecesse, havia devolução. A gente voltava para isso. No primeiro ano era mais palpável idas nas reuniões. Depois, como o próprio sindicato da região, Tucuruí, Jacundá, Moju, enfim, aqueles já tinham uma visão maior, os próprios diretores do sindicato, eles faziam isso. A gente tinha reunião mensal, planejava o que ia fazer, e aí preparava aquela ação, depois devolvia, já a partir deles mesmos, né? Foi esse avanço e foram essas as ações principais, né, acontecidas lá nesse movimento em Tucuruí.